Olá, pessoal do sexto ano. Eu estou aqui novamente para mais uma aula de matemática do PET 1, semana 2. Hoje nós vamos entrar na semana 2. A semana 2, a gente vai ver operações com números naturais e racionais. Então, operações com números naturais e racionais, a gente vai ver hoje adição e subtração de números decimais. Então, vocês aprenderam na aula passada o que são os números decimais, né? São números que não são inteiros e eles são representados por vírgula. E hoje a gente vai aprender como somar e subtrair os números decimais. Então, como fazer? Tem uma regrinha. As vírgulas devem ficar alinhadas, uma debaixo da outra. Caso um dos números não tenha a mesma quantidade de casas decimais que o outro, você pode acrescentar zeros. Então, vamos ver o primeiro exemplo para vocês entenderem melhor. Olha, aqui eu tenho 12 mais 7 décimos. Lembra que a gente viu na aula passada como a gente lê os números decimais? Se eu tenho um algarismo depois da vírgula, eu vou ler décimos, né? Porque ele vem de 10, que 10 tem um zero, vocês lembrarem, 10 tem um zero, então uma casa decimal, eu vou ler décimos. Então, o 12, ele é um número inteiro, então eu vou colocar aqui para armar a operação. 12, por que ele é um número inteiro? Porque ele não tem vírgula. O 12, ele vai somar com o número decimal, que é o 7 décimos, certo? Então, para somar os números decimais, eu não tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, só que o 12 não tem vírgula, porque ele é um número inteiro. Então, eu vou colocar uma vírgula depois dele, porque ele vai somar com o número decimal que tem vírgula, certo? Então, tem que alinhar as vírgulas, colocar vírgula embaixo de vírgula. Todo número inteiro, gente, para você colocar vírgula, você vai colocar a vírgula depois do número, tá? Agora, embaixo, eu vou colocar os 7 décimos. Primeiro, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula, certo? Alinhar a vírgula certinho, ó, vírgula embaixo de vírgula. A gente viu que antes da vírgula, a gente coloca a parte inteira. No caso aqui, a parte inteira é o zero. É o zero, então vou colocar o zero. Olha, a hora que eu escrevi o zero aqui, desalinhou, mas eu estou colocando aqui de novo alinhado, tá? Vou colocar um sinal de mais para a gente saber que vai somar. Ó, vírgula embaixo de vírgula. E depois da vírgula, eu coloco a parte decimal. No caso aqui, a parte decimal é o 7. Então, coloco a parte decimal. A vírgula já está alinhada, não já? Vírgula embaixo de vírgula. Só que eu tenho que igualar as casas decimais, que não estão iguais. Olha, aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho um número inteiro que não tem nenhuma casa decimal. Então, para igualar as casas decimais, eu vou acrescentar um zero aqui, tá? Então, sempre para igualar as casas, a gente coloca zero, tá? Então, ficou uma casa decimal e uma casa decimal, ó. Já igualou as casas decimais, as vírgulas estão alinhadas, agora eu vou passar o traço para somar. E a gente soma normalmente, viu? Como a gente está somando o número, número natural mesmo. Começando sempre da direita para a esquerda, vamos somar 0 mais 7, 7. Tirar o sublinhado aqui. Vírgula embaixo de vírgula, tá? Vírgula alinhada, vírgula embaixo de vírgula. Somando 2 mais 0, 2. Quando eu coloco aqui, desalinha, mas eu vou alinhar de novo, tá? 1, tem algarismo embaixo dele para somar com ele? Não. Então, eu vou descer o 1, vou abaixar o 1. Aí ficou vírgula embaixo de vírgula, olha. 12 inteiros e 7 décimos, que é o resultado dessa adição. Agora, vamos para outro exemplo aqui, olha. 34 inteiros, que está somando com 6
centésimos, tá? Centésimos, lembra que a gente aprendeu na aula passada que duas casas decimais a gente lê centésimos, porque vem de 100. O 100 não tem 2 zeros, então duas casas decimais eu vou ler centésimos. Então, vamos armar a operação. Vou armar aqui embaixo, está muito próximo do de cima, tá? Então, vou colocar o 34, tirar o sublinhado. 34, ele é um número inteiro, né? Então, ele vai somar com o número decimal, que é o 6 centésimos. Então, eu vou colocar uma vírgula depois dele, porque ele vai somar com o número que tem vírgula. Então, a gente coloca primeiro a vírgula para ficar vírgula embaixo de vírgula, tá? O 34, ele vai somar com 6 centésimos. Qual que é a parte inteira aqui? É o zero. Então, a parte inteira vem antes da vírgula, tá? A parte inteira vem antes da vírgula. E a parte decimal vem depois da vírgula. A parte decimal é os 6 centésimos, que eu vou colocar aqui o 0,6, tá? Pronto, tá vírgula embaixo de vírgula, agora vamos igualar as casas decimais. Esse número tem duas casas. O 34 é um número inteiro, que não tem nenhuma casa. Então, eu vou acrescentar 2 zeros para igualar as casas decimais. Com o outro lá que tem, para igualar as casas decimais com o outro que eu tenho duas casas decimais. Igualando as casas decimais, gente, eu vou colocar aqui um sinal de mais, para lembrar que eu tenho que somar, tá? Igualando as casas decimais, eu vou passar um traço para a gente fazer a soma, tá? Lembrando que a soma é normal, tá? Igual a gente resolve uma soma de números naturais mesmo. Sempre começando da direita para a esquerda. E vamos somar. 0 mais 6, não dá? 6. 0 mais 0, 0. Opa. Vai. Vírgula embaixo de vírgula, tá? Vírgula embaixo de vírgula, 4 mais 0, 4. E o 3, tem algarismo aqui para somar com ele, embaixo dele? Não. Então, eu vou descer o 3. Tá? Ficou vírgula embaixo de vírgula. Então, a gente soma normalmente, tá? Sempre da direita para a esquerda. 0 mais 6, 6. 0 mais 0, 0. Vírgula embaixo de vírgula. 4 mais 0, 4. E desce o 3, tá? Então, o resultado ficou 34 inteiros e 6 centésimos. Agora, vamos para a subtração. Para subtrair números decimais, a regrinha é a mesma da adição, tá? Só que, em vez de somar, a gente vai subtrair. Então, aqui eu tenho 6 inteiros e vai subtrair 1 inteiro e 5 décimos, tá? Então, vamos armar 6, armar a operação aqui. 6 inteiros. Os 6 inteiros, ele vai subtrair um número decimal, que tem vírgula. Então, como o 6 não tem vírgula, eu vou colocar, ele é um número inteiro, eu vou colocar a vírgula depois dele. E agora, eu vou colocar embaixo o número decimal, que vai subtrair aqui. Primeiro, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula, gente, para não ter o perigo de colocar ela desalinhada, tá? Antes da vírgula, eu vou colocar a parte inteira. Qual que é a parte inteira aqui? É 1. Então, antes da vírgula, eu vou colocar o sinal de menos aqui para a gente saber que tem que subtrair, tá? Aí, como eu coloquei o sinal, ela desalinhou. Estou alinhando ela de novo, tá? Aí, eu vou colocar 1. Opa. Vamos alinhar aqui a vírgula, tá? Vírgula embaixo de vírgula. Depois da vírgula, eu coloco a parte decimal. Qual que é a parte decimal aqui? É o 5. Então, eu vou colocar o 5. Então, olha, eu tenho uma casa decimal aqui
o 6 é um número inteiro, eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, eu vou colocar o 0 para igualar as casas, certo? Aí ficou uma casa decimal e uma casa decimal. Agora, eu vou passar o traço para somar. Para somar, não, desculpa, subtrair. Tá? Agora, eu vou subtrair. Então, aqui, vamos subtrair normalmente, igual a gente subtrai os números naturais mesmo. De 0, eu posso tirar 5? Não, porque o 0 ele é um número menor que 5. Então, de um número menor, eu não posso tirar um número maior de um número menor, né? Então, eu vou pegar aqui uma dezena do próximo número, que é o 6 aqui, o próximo algarismo aqui, o 6. Eu vou pegar uma dezena daqui e passar para lá. Tirando uma dezena daqui, o 6 ele não vai ficar valendo 6 mais, ele vai ficar valendo 1 a menos, então ele vai ficar valendo 5. Então, aqui eu não consigo cortar e colocar um 5 aqui. Mas no caderno de vocês, vocês cortam 6 e colocam 5 para não esquecer que ele ficou valendo 5, ele não ficou valendo 6, tá? Então, passando uma dezena para cá, quanto que são uma dezena? 10, né? Uma dezena são 10. Essa uma dezena que passou, ele vai somar com o número que já está aqui, que é o 0. Então, 10 mais 0, 10. Então, 10 menos 5 vão ficar 5. Então, de 10 eu tiro 5, vão sobrar 5, certo? Agora, vamos colocar vírgula alinhada, vírgula embaixo de vírgula. Opa, não. Vírgula embaixo de vírgula. Agora, o 6 aqui, ele não ficou valendo 5? Então, 5 menos 1 fica 4. De 5 eu tiro 1, sobrou quanto? 4. Aqui para ficar vírgula embaixo de vírgula, tá vendo? Então, pronto. Esse é o resultado da subtração. 4 inteiros e 5 décimos. Agora, vamos para mais um exemplo aqui. Aqui eu tenho dois números decimais, tá vendo? Eu tenho 3 inteiros e 6 décimos, menos 8 inteiros e 95 centésimos. Então, vamos armar Vamos armar aqui a operação. Vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar 3 inteiros e 6 décimos, que ele vai subtrair o 8 inteiros e 95 centésimos. Só que primeiro nós vamos colocar vírgula embaixo de vírgula, ó. A vírgula alinhada, ó, vírgula embaixo de vírgula. Depois da vírgula eu coloco a parte decimal, que é o 95 centésimos. Então, vamos colocar 95 centésimos. E antes da vírgula, a parte inteira, que é o 8. Antes da vírgula, eu vou colocar a parte inteira, que é o 8. Vamos alinhar a vírgula, colocar alinhada. Aqui eu vou colocar o sinal de menos, para vocês verem que vai ter que subtrair aqui. Toda vez que eu coloco aqui, muda aqui, desalinha, mas eu estou alinhando a vírgula de novo, tá? Então, aqui, a vírgula já está alinhada, tá? Vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Agora, nós vamos igualar as casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho uma casa decimal. Para igualar as casas decimais, eu vou acrescentar 0, onde que está faltando aqui para igualar. Então, aqui eu tenho menos, não é? Um número de casas menor, então para igualar, acrescento um 0. Eu tenho uma casa, acrescentando 0, ficou 2 casas. Igual o número de baixo, que eu tenho 2 casas, certo? Então, igualou as casas decimais, colocou vírgula embaixo de vírgula, eu vou sublinhar aqui, passar um traço, para fazer a subtração. Então, na subtração, olha, de 0, eu posso tirar 5? Não, porque o 0 é um número menor que 5. Então, eu vou pegar uma dezena do próximo número aqui e passar para lá. Então, tirando uma dezena daqui, que vai ficar valendo 1 a menos, vai ficar valendo 5. Ele era 6, ele ficou valendo 5.
Então, no caderno de vocês, vocês cortam o 6, colocam o 5 aqui, para não esquecer que ele ficou valendo 5, tá? E passando uma dezena para cá, vocês podem cortar também para ficar valendo, colocando o número que ficou valendo aqui também, tá, gente? Então, aqui, ó, passando uma dezena são 10. Com mais o zero, aí eu vou somar com o número que já está aqui, que é o 0. Então, 10 mais 0, 10. Então, se vocês quiserem, para ficar mais fácil para vocês, para não esquecer, corta o 0 e coloca um 10 aqui, lembrando que ficou valendo 10. 10 menos 5, de 10, eu tiro 5, vão sobrar quanto? 5, né? 5. Vou tirar o sublinhado aqui. Agora aqui, não esqueça que ficou valendo 5, né? De 5, eu posso tirar 9? Não, porque o 5, ele é um número menor que 9. Então, eu vou pegar uma dezena do próximo número aqui, que é o 3. Tirando uma dezena daqui, ele vai ficar valendo 1 a menos, ele vai ficar valendo 2. Então, no caderno de vocês, vocês cortam 3, colocam o 2 aqui, para não esquecer que ele ficou valendo 2. Passando uma dezena para cá, uma dezena são 10. Só que aqui não é 6, lembra que aqui é 5, tá? Então, 10 que passa, então 10 mais o 5 que eu tenho aqui, vão ficar 15, tá? Então, no caderno de vocês, vocês podem cortar e colocar que ficou valendo 15 aqui. 15 menos 9, de 15 eu tiro 9, vão sobrar 6. Tá? 15 menos 9, 6. Agora eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Ó, vírgula alinhada, vírgula embaixo de vírgula. Tá? Vou colocar vírgula alinhada aqui. Agora aqui ficou valendo 2, não ficou? De 2, eu posso tirar 8? Não. Então, eu vou pegar, porque o 2 é menor que o 8, né? Então, não posso. Né? Quando eu tenho um número menor, eu não posso tirar um número maior de um número menor. Então, eu vou pegar uma dezena do próximo número aqui, que é o 1. Então, eu passo uma dezena para lá, esse 1 vai ficar valendo 1 a menos. Então, 1 menos 1 vai ficar valendo 0. Então, vocês podem cortar o 1 e colocar o 0 aqui. Não vou cortar porque aqui eu não consigo fazer isso. Mas aí, no caderno de vocês, vocês fazem. Para não esquecer que aqui ficou valendo 0. Passou uma dezena para cá, uma dezena são 10. Mais o 2 que eu já tenho aqui, que aqui ficou valendo 2, 12. 12 menos 8, 4. Então, de 12, eu tiro 8, vão sobrar 4. Vírgula embaixo de vírgula. Agora, aqui não ficou valendo 0? Então, não preciso colocar, tá? O 0 à esquerda, não preciso descer ele, não. Se colocar o 0, não está errado, mas não tem necessidade. Então, 3 inteiros e 6 décimos menos 8 inteiros e 95 centésimos. Quanto que sobrou? 4 inteiros e 65 centésimos. Agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma soma de 3 números decimais. Vou colocar número inteiro e número decimal para vocês verem. Ó, 12 mais 3 inteiros e 6 décimos, mais 1 inteiro e 5 décimos. Vamos lá. Vamos somar agora, armar a operação. Primeiro eu vou colocar o 12, que é um número inteiro, né? Ele não tem vírgula, mas ele está somando com 2 números decimais. Então, eu vou ter que colocar a vírgula para alinhar depois as vírgulas embaixo de vírgula. O 12, ele não tem vírgula, né? Porque ele é um número inteiro. Então, eu coloco a vírgula depois dele. Por que eu coloquei a vírgula? Porque agora ele vai somar com o número que tem vírgula. Então, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Primeiro, vou alinhar a vírgula. Aqui eu vou colocar a parte inteira antes da vírgula, que é o 3, né? Que é o 3, a parte inteira. Vamos alinhar a vírgula novamente aqui. E depois da vírgula, eu coloco a parte decimal. Qual que é a parte decimal aqui? É o 6. Certo? Eu vou colocar um sinal de mais aqui para
para a gente ver que está somando. Ó, quando eu coloco, desalinhei, então alinhei de novo a vírgula, tá vendo? Vírgula embaixo de vírgula. E agora, embaixo, eu vou colocar o outro número que eu estou somando também, que é 1 inteiro e 5 décimos. Então, olha, vírgula embaixo de vírgula. Ah, gente, eu vou colocar mais uma casa decimal aqui. Olha, porque o que eu quero mostrar para vocês são casas decimais diferentes. Número de casas decimais diferentes. Então, eu vou colocar mais uma para ficar igual, tá? Para ficar diferente, para a gente ver. Então, ficou 1 inteiro e 58 centésimos, tá? Eu acrescentei mais uma casa decimal aqui, porque eu quero explicar para vocês como que a gente faz. Vírgula embaixo de vírgula, olha. Vírgula embaixo de vírgula, coloca a vírgula. Antes da vírgula, eu coloco a parte inteira, que é o 1. E depois da vírgula, a parte decimal, que é o 58. Coloco 5, 8, certo? Então, pronto, olha. Vírgula embaixo de vírgula. Colocou o 12 inteiros, o 3 inteiros e 6 décimos e 1 inteiro e 58 centésimos. O que está faltando agora? Já colocamos as vírgulas alinhadas certinho. Agora está faltando igualar as casas decimais, não é? Olha, aqui eu tenho duas casas decimais, que eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Aqui eu tenho uma casa decimal só, porque é um algarismo depois da vírgula, e aqui eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, eu vou igualar com a que tiver o maior número de casas decimais. Qual tem o maior número de casas decimais? Esse daqui, olha, que tem 2 casas, né? Então, esse eu tenho uma, para igualar com o que tem 2, eu vou acrescentar um 0. Esse eu não tenho nenhuma, eu vou ter que igualar com a que tem o maior número de casas decimais, que é esse daqui, né? Então, eu vou acrescentar quantos zeros aqui? 2 zeros. Agora ficou igual, não ficou? Todos têm 2 casas decimais. Então, eu passo o traço para somar. E vamos somar agora. Começando sempre da direita para a esquerda e soma normalmente. 0 mais 0, 0. 0 mais 8, 8. Vou tirar o sobrinho. 0 mais 6, 6. 6 mais 5, 11. Então, 11 tem 2 algarismos. Eu coloco um algarismo da unidade e sobe o algarismo da dezena. Colocando a vírgula aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula embaixo de vírgula, subiu um 1 aqui que eu vou somar. 1 mais 2, no caderno de vocês colocam 1 aqui, tá? Para não esquecer que tem que somar. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7. Ó, toda vez eu tenho que alinhar porque sai, tá? O 1, tem algarismo embaixo dele para somar com ele? Não. Então, eu vou descer o 1. Descer o 1. Pronto, esse é o resultado dessa adição. 17 inteiros e 18 centésimos, tá? Por que eu dei esse exemplo, gente? Para mostrar para vocês quando eu tenho casas decimais, quando eu estou somando mais de 2 números com casas decimais diferentes cada um. Então, a gente sempre iguala com o que tem maior número de casas decimais. No caso aqui, é 1 inteiro e 58 centésimos, que tem 2 casas decimais. Então, eu vou igualar os outros 2, eu vou deixar com 2 casas decimais igual a esse, tá? Espero que vocês tenham aprendido. E até a semana que vem. A semana que vem a gente vai aprender multiplicação com números decimais. Então, até a próxima aula.